tudo certo com vocês? Então, como vocês já sabem, meu nome é Celso, sou professor de ciências, certo? E na aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre separação. Sobre separação e mistura, certo? Mas antes, a gente vai fazer uma revisão rápida, certo? A gente começou estudando o capítulo 1 do livro e a gente estudou a diferença entre matéria e energia. A gente viu que matéria era tudo aquilo que ocupava lugar no espaço e energia era tudo aquilo relacionado a trabalho, ação e movimento, certo? Eu falei que a matéria ela pode se comportar de 3 formas, como sólido, como líquido e como gasoso, certo? E ela pode ter dimensões bem pequenininhas como uma bactéria ou bem grande como uma montanha, certo? Ela pode ser visível ou não. Eu falei que o ar é matéria, mas a gente não consegue vê-lo. E eu falei também que a matéria ela pode ser observada, experimentada, qualificada, ou seja, dizer como ela é, e quantificada, dizer o quanto tem de matéria, né? E eu falei também que a total ausência de matéria é chamada de vácuo, certo? Como, por exemplo, no espaço. Também falei bastante, que o conceito de energia sempre vai estar ligado ao conceito de trabalho, certo? E um químico muito famoso chamado Antoine Lavoisier vai dizer que na natureza nada se cria, nada se perde, porque tudo se transforma, certo? Falei também sobre a diferença entre as grandezas não primitivas, aquelas que a gente pode definir exatamente o que é, como área, volume e velocidade, e as grandezas primitivas, que a gente não define o que é, como massa, temperatura, tempo e energia, certo? Aí eu comecei a falar sobre as propriedades gerais da matéria. Nós falamos sobre corpo, massa, volume, extensão, inércia, que é a capacidade do corpo de se manter como está. Se está em movimento, tende a ficar em movimento. Se está parado, tende a ficar parado. Compressibilidade, que é a matéria poder se comprimir. Elasticidade, que é a matéria poder se esticar. Divisibilidade, que é a matéria poder se dividir. E indestrutibilidade, que é a capacidade da matéria de poder sofrer grandes transformações, certo? Essas foram as características gerais que servem para todas as matérias, certo? Depois eu falei sobre as características específicas que vão definir exatamente o que cada matéria é. Então, a gente falou sobre as propriedades específicas, né? Como cor, transparência, dureza, maleabilidade, densidade, ductibilidade, condutividade, temperatura, magnetismo, viscosidade, volatilidade, certo? Depois a gente teve uma aula só para falar sobre os fenômenos físicos e químicos, certo? Os fenômenos físicos eu falei bastante que eles não mudam a composição da matéria, certo? É como quebrar, amassar, rasgar. São fenômenos físicos. Já quando a gente bota a temperatura por muito tempo, algumas substâncias que mudam a textura, como açúcar, quando a gente se alimenta, como é um alimento, a gente está fazendo reações químicas, certo? E os fenômenos da água, como por exemplo, sair do estado sólido para o estado líquido, fazendo fusão.
fenômeno químico ou físico. Físico, tanto é que o nome das passagens do estado da água são fenômenos físicos da matéria, certo? E a gente falou nas últimas duas aulas sobre substância e mistura, certo? A gente falou sobre o capítulo 2 do livro. A gente falou muito sobre o átomo, que tudo ao nosso redor é formado por átomo, certo? Eu frisei bem também que a substância química é uma porção da matéria, onde vai ter propriedades bem definidas, como o ponto de fusão, que é a temperatura exata que cada matéria vai ter específica para passar do estado sólido para o líquido, ponto de ebulição, que é também a temperatura específica que a matéria vai passar do estado líquido para o gasoso, e densidade, né? Que é a massa sobre o volume. Eu falei também sobre propriedades organolépticas, que são as propriedades referentes à percepção humana. Como assim? Cheiro, textura, cor. Tudo isso são propriedades organolépticas. São bem difíceis, né? Organolépticas. Repitam aí. Organolépticas. Uma palavrinha nova aí para vocês usarem, certo? Eu falei que substância pura era formada por um único tipo de molécula, certo? Como a água, que é uma substância pura. E também sobre a diferença entre propriedades químicas e físicas, aonde propriedades químicas são relacionadas à transformação, como a formação de novas substâncias. Já as propriedades físicas, elas são alteradas, medidas, sem alterar a composição química, sem alterar a base e a estrutura química do produto, certo? E depois a gente falou sobre a classificação das substâncias puras, né, em duas, que são as substâncias puras simples e as substâncias puras compostas, onde as simples são formadas por um único tipo de molécula. Já as compostas são formadas por dois ou mais elementos químicos, certo? E a união de duas ou mais substâncias diferentes é uma mistura, né? Também falei muito sobre isso. Onde essas duas misturas vão ter, essas duas substâncias vão ter uma com a outra, por exemplo, como água e açúcar. Vamos ter características físicas diferentes de seus componentes. Os exemplos são, por exemplo, o ar que respiramos, que é formado por diversas coisas. 78% do ar que respiramos é nitrogênio e 21% é oxigênio e 10% são outros diversos gases, certo? E a gente falou também sobre a classificação de misturas, onde homogênea são aquelas misturas que se fundem, que se misturam totalmente da forma como água e açúcar, da forma que você não vê mais, certo? E heterogênea, quando não possuem as mesmas propriedades, certo? Como, por exemplo, água e óleo. Homogênea, água com açúcar, que misturou tudo, e heterogênea quando não se mistura totalmente, como água e óleo. E na aula de hoje, vamos estudar o capítulo 3, certo? Sobre separação e mistura. Na natureza, nós vamos ter diversas misturas, substâncias extremamente misturadas, certo? Como, por exemplo, a água do mar. Um exemplo. Ela vai ter a água que a gente precisa para beber, mais bastante sal. Então é necessário nós, enquanto seres humanos, sociedade, sabermos separar essas substâncias para poder utilizar só a parte que nos interessa. Por exemplo, vocês sabiam que a gente pode pegar uma planta e tirar as partes que fazem ruim dela, as partes que fazem mal, como por exemplo, compostos tóxicos danosos ao nosso corpo, e ficar só com a parte boa da planta?
É um trabalho bem extenso, bem difícil, mas é possível. Inclusive, isso é extremamente feito, certo? Para se fazer remédio, medicamentos e etc. Certo? Então, para separar as misturas que existem na natureza, existem diversas técnicas, certo? A gente vai ver o primeiro tipo de uma separação agora, que é chamado de filtração. Ó, a filtração, ela vai ser um processo mecânico. Lembrando que é importante vocês copiarem tudo que eu estou escrevendo aqui, certo? A filtração vai ser um processo mecânico, certo? E ela vai ser não se esqueçam disso aqui que eu botei, certo? Ó, a filtração é um processo mecânico e ela vai ser usada para separar misturas heterogêneas. Como eu tinha falado, misturas heterogêneas são quando possuímos duas fases, certo? Ou seja, água e óleo, por exemplo, que a gente vê nitidamente que tem duas coisas ali. Ou seja, que não se misturaram por completo. E aí, tá aqui um exemplo de filtração. Aqui é uma mistura heterogênea. A gente pode utilizar um bastão de vidro para mexer, certo? E aqui vai ter um sólido, um papel de filtro, assim como a gente usa café, por exemplo. O café é feito nesse mesmo processo. E a gente vai ter uma vidraria muito utilizada em laboratório chamada de Erlenmeyer, certo? A gente bota aqui a mistura heterogênea e uma parte fica aqui e a outra desce aqui, certo? E também é importante saber que ela vai ser usada para separar misturas onde tem sólido e líquido e sólido e gás. Ó, o processo de filtração mecânica, ele é uma mistura, ele separa a mistura heterogêneas e essas misturas heterogêneas são entre sólido e líquido e, ou no caso, ou sólido e gás. Ou é uma mistura entre um sólido e um líquido, ou uma mistura entre um sólido e o gás, certo? Agora nós vamos para outro processo,
que é a filtração também a vácuo, que é um subtipo de filtração, certo? Vou botar aqui. É um subtipo de filtração onde a gente vai ter o mesmo processo, certo? Só com o acréscimo de uma máquina chamada de bomba a vácuo. Ó, a bomba a vácuo que vai puxar o ar daqui de dentro, certo? Só que em vez de um Erlenmeyer, a gente utiliza outro equipamento chamado de Kitasato, certo? Que é igual ao Erlenmeyer, só que tem esse tubo aqui para a gente poder colocar um outro tubo aqui de uma máquina, de uma bomba a vácuo, que vai puxar esse ar para a gente aqui, certo? Fazendo com que o líquido passe todo aqui para baixo, certo? E aqui também vai ter outro filtro e o sólido fique. Ou outro líquido, certo? Que seja mais denso do que esse aqui que está passando. Aí a bomba vai ficar puxando esse ar que está aqui dentro. Esse recipiente aqui é chamado de funil de Kitasato, certo? A aspiração de pó também, aqui na filtração normal a gente tem o café como exemplo, e aqui na filtração a vácuo a gente tem a aspiração por aspirador de pó, certo? Você está pegando o sólido presente, que é a sujeira, a poeira, e fazendo a sucção, certo? Pelo aspirador de pó. A gente vai ter também a ó, como vai ser a dissolução fracionada? Nós temos, por exemplo, a mistura entre areia e açúcar, certo? E aí, a gente coloca água nessa mistura aqui entre areia e açúcar. No que a gente coloca água, o açúcar vai se misturar à água e a areia não vai se misturar, então ela vai continuar aqui embaixo, certo? E aí aqui, ó, a gente pode tirar essa mistura entre água mais açúcar e deixar essa mistura e deixar só a areia no fundo, certo? Ó, essa dissolução ela vai ser usada para separar misturas entre sólido e sólido, certo?
Vamos falar agora sobre a decantação. Ó, a decantação ela separa misturas heterogêneas, certo? Que são misturas, como eu tinha falado, que tem duas ou mais fases, que é nítido que tem duas misturas ali, como água e óleo, por exemplo. E ela vai ser usada a decantação, ela vai separar misturas heterogêneas e ela vai ser usada para separar uma mistura entre o sólido e o líquido. Ó, aqui, por exemplo, nós temos aqui embaixo é uma parte mais sólida, mais densa, e em cima a parte mais leve, certo? Aí a gente abre, a gente vira aqui esse recipiente e abre. E toda essa parte aqui vai descer e vai ficar, aí a gente fecha e vai ficar só essa parte aqui que a gente pode tirar por cima e botar em outro recipiente, certo? Tá aqui também mais detalhado no desenho, certo? Lembrando que é muito importante vocês copiarem tudo que eu estou escrevendo, certo? Aí no caderno de vocês. Ó, aqui a gente vai ter uma mistura sifonação porque vai ter esse sifão, certo? É um recipiente que vai tirar uma mistura entre líquido e sólido, ou líquido e líquido. E esse sifão, como se fosse um canudo ou um cano, vai tirar a parte de cima, certo? E colocar em outro recipiente, ó. A partir de um sifão, nós vamos fazer isso, certo?
Ó, a sifonação separa misturas de líquido e líquido ou sólido com sólido, certo? Nós vamos ter ainda nós vamos ter ainda a centrifugação. Ó, a centrifugação é feita nessa máquina aqui, certo? E aí a gente coloca o que a gente quer separar aqui nesses tubinhos. E a gente sempre coloca na mesma quantidade. Por exemplo, se eu boto um tubo aqui, eu tenho que botar outro aqui, porque ela não pode balançar, certo? Ela tem que ficar girando igualzinha. Por quê? Essa máquina faz incrivelmente 1000 giros por 1 minuto, certo? Em 1 minuto ela faz 1000 giros. Algumas fazem até 10.000 giros em 1 minuto. Algumas máquinas dessa chamadas de centrífugas. Certo? Desculpa. São usadas, por exemplo, quando a gente vai doar sangue. Você pode doar sangue a partir de 16 anos, certo? Se você se interessar em ajudar o próximo. E aí, quando você doa seu sangue, elas botam as bolsas de sangue em máquinas assim para separar todas as partes do sangue que você possui, certo? E uma centrífuga, nós vamos separar, a centrífuga separa misturas separa misturas heterogêneas certo? Nós vamos falar agora sobre a destilação. A destilação, ela ainda vai ser subdividida em duas categorias. Nós temos a destilação simples, certo? E temos a destilação fracionada. Ó, como é que funciona a destilação simples?
nós vamos ter aqui um aquecimento, certo? E uma mistura geralmente entre sólidos e líquidos. Aí a gente aquece esse recipiente e só o líquido vai virar vapor. E esse vapor, ele nessa máquina aqui, ele é condensado, ou seja, ele vira o vapor e ele vai ser condensado, ou seja, ele vai voltar ao estado líquido aqui, ó. Então eu vou separar uma mistura dessa forma, dessa forma. E a destilação fracionada ela vai ter esse mesmo mecanismo aqui, certo? Só que além dele, ela vai ter essa coluna aqui, ó, a destilação fracionada. Por quê? Porque ela vai melhorar essa capacidade do gás voltar a ser líquido, ou seja, fazer a condensação, certo? Aqui, por exemplo, água e acetona. A acetona ela é mais volátil, ou seja, ela vira gás a uma temperatura menor que da água. Então ela vai evaporar e ó, o vapor da acetona aqui entra no condensador, certo? E entra aqui no recipiente, certo? Então, gente, na aula de hoje era isso. Um abraço forte em vocês e até a próxima.